Olá! Retomando, a nossa aula 1, vamos falar um pouquinho do conceito de biossegurança, fazer uma revisão rápida e ver alguns pontos assim mais importantes para a gente rever, e de repente até resolver também os exercícios que foram passados no meu material, tá bom? Vamos lá então? Vamos falar então de biossegurança, iniciando pelo conceito. Na verdade, a biossegurança, ela compreende um conjunto de ações, que são destinadas a prevenir, controlar, mitigar e eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida e saúde humana e o meio ambiente. Então, esse é um conceito que é trazido para nós pelo Ministério da Saúde e é um conceito amplamente utilizado. Então, quando nós falamos em biossegurança, nós queremos o quê? Assegurar que os riscos possam ser diminuídos, prevenidos, ou eliminados, de forma que a gente possa se proteger, tá? Mas aí, a gente tem que pensar também em outras denominações, eu tenho visto em algumas questões que eu até trouxe para vocês aí, vocês podem dar uma olhada no material, que a gente tem aí, desculpa, uma comissão de biossegurança em saúde, no Brasil. Então, essa comissão ela é formada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Atenção à Saúde, a Assessoria de Assuntos Internacionais em Saúde, a Fiocruz, a Funasa e a Anvisa. Outro conceito que tem sido bastante trabalhado, solicitado nas questões de concurso, em relação à norma regulamentadora 32, que fala da segurança dos profissionais de saúde. Então é importante que vocês deem uma olhada na NR 32 e vejam principalmente essa questão de vacinação, porque como nós estamos falando de um concurso específico para a enfermagem, uso de equipamento de proteção individual, mapa de risco, vacinação, toda essa parte é importante que vocês possam dar uma olhada lá na NR 32, tá? Que vocês façam uma revisão teórica. Então, partindo do princípio, os riscos são possíveis danos pessoais, infecções ou outras consequências negativas ao ser humano e ao meio ambiente. Nós temos o agente de risco, que é definido como qualquer componente de natureza física, química ou radioativa que possa vir a comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do que hoje nós chamamos de mapa de risco. O mapa de risco nada mais é, pessoal, do que a expressão gráfica de distribuição dos riscos. Então, nós temos uma legenda, risco físico, de verde, nas suas diferentes complexidades, risco químico, de vermelho, nas suas diferentes complexidades também, risco biológico, num vermelho mais escuro, um vinhático, nas suas diferentes complexidades também, o risco ergonômico de amarelo e o mecânico de azul. Então hoje todas as empresas possuem, principalmente as instituições de saúde, são gráficos que ficam nos setores, expressando a distribuição dos riscos, de todos os riscos que ali naquela área possam ser encontrados. Nós temos os princípios de segurança, de biossegurança, então nós temos a contenção primária e a contenção secundária. Mas já vamos falar nisso aqui, vamos voltar aqui no risco. Então, quando nós falamos de risco, nós falamos de risco de acidente, É quando a gente tem um evento negativo ou
indesejável, causando lesão pessoal ou dano material. Por exemplo, as queimaduras, os cortes e perfurações. Muito comum para nós, acidentes com pérfuro cortantes. Risco ergonômico, quando há qualquer fator de característica psicomorfológica, né, no trabalhador, afetando a sua saúde. Por exemplo, o trabalhador carrega muito peso, sem o equipamento de proteção individual específico para esse risco ergonômico, né, por movimentos repetitivos, postura inadequada, chegando a casos de Ler e Dort. Então, isso é relacionado a risco ergonômico. Nós temos os riscos físicos. Ele está relacionado a diversas formas de energia em que o trabalhador está sendo submetido. Então, desde pressões anormais, temperaturas externas, ruídos, vibrações, radiações ionizantes, ultrassom. E aí você pode pensar, poxa, mas na enfermagem eu não tenho contato, né? Eu não tenho contato com algumas coisas relacionadas a risco físico, tá? Vamos lembrar. Você trabalha lá no CTI, quando vão fazer um raio-x de um paciente, você toma um raio? Eu tomo um raio. Mas quantas vezes você toma um raio no mês, na semana, no ano, né? Ruído, vibrações, o barulho do respirador, o barulho dos monitores, né? São exemplos de riscos físicos na enfermagem. E o risco químico? Agentes ou substâncias químicas presentes no ambiente ou no processo de trabalho que possam penetrar no organismo por via respiratória, ser absorvido pela pele ou até mesmo ingerido. Então, quando eu preparo um fenol, um hipoclorito, um proxitane para quem trabalha, por exemplo, na diálise, né? Então, tudo isso são riscos químicos, a própria medicação que você prepara tanto. E o risco biológico, né? Que está associado, esse talvez é o que a gente tenha mais presente no nosso dia a dia, ele está associado ao manuseio ou contato com materiais biológicos ou animais infectados com agentes biológicos que possam produzir efeitos nocivos sobre os seres humanos, animais e meio ambiente. Então, talvez esse, como eu disse, é o mais presente no dia a dia da enfermagem. E aí, falando então, retornando aos princípios de biossegurança, a gente tem a contenção primária, a proteção do trabalhador e do ambiente de trabalho quanto à exposição a agentes infecciosos é obtida através das práticas microbiológicas seguras e pelo uso adequado dos EPIs e EPCs, que são os equipamentos de segurança. Então, quando eu falo na vacinação que está contida lá na NR32, eu estou falando de uma contenção primária, né? Na contenção secundária, ela compreende a proteção do ambiente externo contra a contaminação proveniente do laboratório ou setores que manipulam agentes nocivos. Então, por exemplo, gaze, seringa, né? Material de curativo, catéter, tudo aquilo que eu utilizei no meu paciente, eu tenho que desprezar de forma adequada. Então, eu tenho as caixas de pérfuro cortante, os sacos brancos leitosos com identificação, as bombonas com identificação. Então, a gente tem aí a necessidade de uma adequada estrutura física do local, como também das rotinas de trabalho. Então, o descarte de resíduos sólidos, a limpeza e desinfecção de artigos, né? Então, tudo isso faz parte da contenção secundária. E aí a gente tem os níveis de biossegurança. Então, a gente tem o nível 1, que é o nível básico de contenção, o nível 2, que diz respeito aos micro-organismos pertencentes à classe de risco 2, que é necessário, além da adoção de boas práticas, o uso de barreiras físicas primárias e secundárias. O nível 3 de biossegurança, né?
onde são requeridos, além dos dos itens de nível de biossegurança 2, o desenho e a construção laboratorial especial, né? O pessoal técnico deve receber um treinamento específico, e no nível de biossegurança 4 é a contenção máxima, onde requer esse ambiente requer, né, esse local requer requisitos físicos e operacionais dos níveis de contenção 1, 2 e 3, né? E também dos procedimentos especiais de biossegurança. Além disso, a gente ainda tem visto aí muito frequentemente nas questões, e até eu trouxe para vocês no material, a questão da CIPA, do SESMIT, do PCMSO e do PPRA. Então, eu aconselho vocês a fazer uma revisão breve do conceito e da formação, né, da necessidade de empresas, instituições, quais as normas para a formação de uma CIPA, de que forma o serviço de saúde médico ocupacional age dentro das instituições, vendo a questão do SESMIT, do PCMSO e do PPRA, fazendo toda uma ligação a essa questão de biossegurança, tá? Eu acho que essa questão de biossegurança, ela está sendo bastante cobrada para nós agora, porque nós temos assim uma série de legislações, precisamos conhecer essas legislações, e enquanto enfermeiros nós trabalhamos com essas legislações o tempo todo, né? Seja na prática assistencial ou até mesmo na questão gerencial, né? Então é importante que vocês façam toda uma revisão teórica, principalmente nesses conceitos de CIPA, SESMIT, PCMSO, PPRA, riscos físicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, e façam os exercícios para que vocês possam ficar um pouquinho mais expert nessas questões, ok? Até mais!